Vamos espreitar as primeiras páginas dos jornais. Começamos aqui a revista de imprensa, espreitando a primeira página do Semanário Expresso, com destaque para a notícia de que as secretas deram à NSA dados sobre os PALOP, os países de língua portuguesa. Colaboração regular de SIS e CIED com a agência norte-americana assentou informações sobre Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Mais doentes nas urgências dos hospitais públicos, outro dos assuntos em destaque nesta primeira página do Expresso, e também a notícia de que o Banco de Portugal exige paz no BES. Chamada de atenção para essa notícia que já aqui lhe demos conta, citando este jornal, Durão Nomeia Gaspar, conselheiro da União Europeia. Vamos aos jornais diários, com o Público a escrever em manchete que a alteração ao orçamento do Estado devolve 20 euros no máximo aos funcionários públicos. Há uma figura que se destaca nesta primeira página, Cristiano Ronaldo, que colocou Portugal um pouco mais perto do Mundial de 2014, adianta o jornal Público. Maduro abre guerra contra parasitas capitalistas, e isto na Venezuela, e por cá tribunais aceitam providências contra exames a docentes. Diário de Notícias, a manchete: fim do caso de Angola dá processo disciplinar no Ministério Público. O procurador que arquivou a investigação em que o vice-presidente de Angola era arguido é agora alvo de inquérito por causa do texto da decisão. Tribunais suspendem provas para professores, também o DN a dar atenção a esse assunto, e a notícia de que cortes salariais no Estado só acima dos 675 euros. Mais uma vez, Cristiano Ronaldo é figura de primeira página, neste caso na página do DN. Ronaldo quebrou o gelo sueco. Avançamos para o jornal I, com João Cravinho, em evidência, dá uma entrevista a este jornal, diz que sem reestruturação da dívida ficamos esfolados. As palavras do antigo governante socialista. Ensaio de António Barreto sobre a reforma do Estado, também a merecer chamada de primeira página no I, e a notícia de que seguro trava exigência de eleições antecipadas devido a programa cautelar. Avançamos para o Jornal de Notícias, dá destaque na manchete ao caso de um funcionário público que gastou $500 000 em telefonemas, fez chamadas de valor acrescentado para ganhar dinheiro durante um ano, preso pela Polícia Judiciária e suspenso de funções na Segurança Social. Faltam 90 minutos para chegar ao Brasil, 1-0, a vitória de Portugal sobre a seleção na Suécia. Também uma operação mundial a merecer chamada de atenção nesta primeira página do JN, 386 crianças salvas de rede pedófila com ligação a Portugal. Correio da Manhã, Coração trai Pinto da Costa, foi internado de urgência, aliás, no hospital, insuficiência cardíaca na origem do internamento, acompanhado por diretor da unidade de cardiologia. Ronaldo vale ouro. Também o destaque para a vitória da Seleção Nacional frente à Suécia na primeira página deste jornal. Os três diários desportivos são unânimes ao destacar esta vitória portuguesa, com Ronaldo em evidência, grito do Ipiranga. A bola a associar então o momento da história a este jogo. O português libertou-se da teia sueca e mergulhou para o Brasil. Levantou o voo, é assim que o Record titula esta vitória nacional. A seleção começa bem a viagem para o Brasil. Por fim, o Diário Desportivo, jogo sobre esta mesma vitória, escreve: a garra que vale ouro. Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje está connosco neste Bom Dia Portugal o comentador RTP Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bom dia, bem-vindo. Vamos começar pela manchete do Semanário Expresso. Afinal, fornecemos informações à agência norte-americana? Parece que sim, mas aparentemente fornecemos apenas num aspecto muito institucional e de dados aparentemente inócuos que dizem respeito àquilo que eram os elementos informativos que as nossas secretas, o SIS e o CIED, têm relativamente aos países africanos de língua portuguesa. Informações em particular sobre Angola, sobre Moçambique, dados que as agências de informação portuguesas foram acumulando ao longo de anos
É preciso recordar aqui o passado histórico de ligação que Portugal tem com esses países e que terá sido de interesse para os serviços secretos norte-americanos, para ficarem com uma ficha de dados um pouco mais preenchida. E, portanto, nada que aparentemente preocupe os cidadãos portugueses. Houve, por parte dos governantes nacionais, uma tentativa de explicar que não houve nenhumas escutas que tenham sido reveladas aos norte-americanos, escutas feitas dentro do território nacional, e de que aquilo de que a NSA, a empresa norte-americana que faz este género de averiguações, terá querido da nossa parte, diz respeito às nossas chamadas telefónicas, às nossas trocas de e-mails, mas muito mais no que diz respeito àquilo que é o que se passa dentro dos governos angolano, do governo moçambicano, matérias que, como também sabemos, são particularmente sensíveis neste momento em que as relações entre Portugal e Angola se tornaram um pouco mais difíceis. Essa é a minha dúvida, se na tua perspectiva isso poderá causar algum melindre na nossa relação com esses países, até porque há um caso evidente e que continua de resto na manchete dos jornais, que tem a ver com a situação de Angola e as investigações portuguesas. A questão de Angola continua a ocupar as páginas dos jornais. O Diário de Notícias também faz manchete com a questão do fim do caso de Angola, que terá dado um processo disciplinar ao Ministério Público. E isto mostra como, na verdade, há aqui dois aspectos interessantes. Um é, na verdade, todo aquele barulho acabou em muito pouco. Há um título de uma peça de Shakespeare que é Much Ado About Nothing, muito barulho para nada, e aparentemente terá sido isso que aqui aconteceu também. Houve aqui muita movimentação sobre estas investigações, sobre os casos de altos responsáveis angolanos, e afinal tudo acabou como se esperava que fosse acontecer. Um arquivamento, mas um arquivamento muito tardio. Isto é, a justiça em Portugal funcionou, foi imune a todas as pressões, nomeadamente às pressões diplomáticas, mas a verdade é que demorou muito tempo a resolver este caso, que eventualmente teria sido resolvido de uma forma um pouco mais célere. Mas pode-se perguntar se a justiça portuguesa funciona, neste caso a duas vozes? Pois, depois o que se pergunta aqui, e o Diário de Notícias tem um artigo muito interessante do Carlos Rodrigues Lima, é esta discrepância depois até de atitude no que diz respeito à posição de Joana Marques Vidal, a Procuradora-Geral, e depois o Procurador que investigou este caso e que acabou agora repreendido por, no despacho final, ter feito aquilo que Joana Marques Vidal considera considerações subjetivas e de caráter diplomático. A Joana Marques Vidal pode ter feito essas declarações de caráter diplomático, o procurador que investigou este caso, não. E isto mostra como não estamos completamente confortáveis em relação a esta matéria e como Portugal, de uma forma institucional, e o sistema judicial, muitas vezes tem essas tais várias vozes e até também vários pesos e medidas para tratar as matérias, não apenas no que diz respeito àquilo que é o resultado final, mas também em relação às questões processuais. Mas poderá a Joana Marques Vidal, que no futuro, estar mais atenta aos textos dos despachos dos diferentes procuradores? Pois, essa é uma boa questão, porque é verdade que ela deve estar atenta a isso e é verdade que sempre que achar que deve intervir, deve intervir. Agora, o facto de ter feito aqui uma intervenção que não coincide exatamente com a posição que ela tinha tido, porque ela teve uma posição em que, na verdade, houve referências às questões diplomáticas e a Procuradoria-Geral aqui não ficou completamente isenta de culpas neste cartório nas relações diplomáticas entre Portugal e Angola e até também na resposta que se deu àquilo que foi uma posição de força de José Eduardo dos Santos. Essa matéria, quanto a mim, não ficou aqui completamente esclarecida. Ricardo, há uma figura que se destaca hoje em praticamente todos os jornais, fala de Cristiano Ronaldo, isto por causa da vitória da seleção. É uma questão de protagonismo. O resultado do jogo de Portugal com a Suécia fica quase todo concentrado sempre na figura de Cristiano Ronaldo. Uma fotografia que é praticamente idêntica no Jornal Notícias, Público e Diário de Notícias, usada também nos jornais desportivos, à exceção do Jornal Jogo, que é o único que dá mais relevo ao coletivo do que ao individual. Mas o facto de Cristiano Ronaldo ter resolvido o jogo com um golo acabou por lhe dar esse mesmo protagonismo. E também o duelo que ele teve com o jogador sueco de maior relevo, Ibrahimovic. O Diário de Notícias faz depois aqui uma comparação, não apenas naquilo que é o golo, mas também nos remates. Cristiano Ronaldo teve 7, o sueco teve apenas 1.
As faltas sofridas foram mais sobre Ronaldo do que sobre Ibrahimovic, e também no cômputo geral o jogador português terá tido um comportamento melhor do que o jogador sueco. Mas está tudo em aberto agora para a segunda parte deste jogo, e a verdade é que o próprio Cristiano Ronaldo não promete que Portugal vá realmente ao Campeonato Mundial de Futebol no Brasil. E este suspense é sempre positivo, e acho que nos jogos desportivos não haver já resultados definidos desde o início parece-me saudável para quem gosta de alguma emoção e suspense. De resto, há um outro, para além desse duelo com o Ibrahimovic do que falaste, há outro duelo latente, paralelo. Não é com Messi nem Ribéry, parece ser, pelo menos na perspectiva da comunicação social, com Josef Blatter. Isto também alimenta estas polémicas, também alimenta o entusiasmo dos adeptos, na tua perspectiva? Também, são aquelas que ficam já fora das 4 linhas. Eu pessoalmente prefiro as que estão dentro das 4 linhas, mas compreendo que as pessoas também gostem depois dessas pequenas polémicas que ainda não estão completamente resolvidas. Os ecos dessas declarações do dirigente da FIFA mantêm também de alguma forma acesa essa chama de rivalidade que no desporto é quase inevitável e que se deve aceitar. Vamos olhar para uma página que foge um bocadinho, a primeira página que hoje foge um bocadinho à regra do que são as outras, a notícia avançada pelo JN sobre chamadas de valor acrescentado, que neste caso deram origem a uma detenção. É um caso interessante e ao mesmo tempo muito estranho. Um funcionário do Estado que durante o período de um ano gastou 500 mil euros a fazer chamadas telefónicas de valor acrescentado. Aquilo que a PJ descobriu foi que foram chamadas sobretudo para concursos televisivos, radiofónicos, em que, como se sabe, a estratégia é quantas mais chamadas se fizer, mais hipóteses tem de se ganhar. Ora, o senhor achou que os telefones do Estado, não eram pagos por ele, poderiam perfeitamente suportar essa despesa, e então fez aquilo que deverão ter sido milhares de chamadas telefónicas ao longo de um ano. Há aqui 2 aspectos interessantes. Um é como é que se demora um ano a descobrir isto. Isto é, deveriam ter vindo as contas telefónicas e alguém no Instituto de Segurança Social deveria ter percebido que havia ali uma inflação muito grande dessas mesmas contas, porque 500 mil euros é muito dinheiro. Em segundo lugar, depois há alguma ausência de resposta por parte desse mesmo Instituto de Segurança Social em relação a esta investigação. Há aqui um argumento válido, que é o argumento que isto ainda está em segredo de justiça, portanto nem tudo pode ainda ser revelado e a nossa curiosidade tem que ser aqui um pouco travada, mas há também aqui a percepção de que, vá lá, mais uma vez, pelo menos aqui a justiça funcionou, este funcionário terá agora que dar muitas respostas, muitos esclarecimentos, provavelmente não por telefonemas, mas de viva voz perante um juiz, e isso deixa-nos mais sossegados. Há outro caso que mexe com dinheiro, neste caso o dinheiro no bolso dos portugueses. Ele está nas primeiras páginas também dos jornais, é hoje um caso comum. Centra atenções, notícias reveladas nas horas antes de fechar a possibilidade de entrega de alterações à proposta de orçamento do Estado. A maioria fez mesmo, Ricardo, o papel de polícia bom? Sim, fez aqui um papel de vigilante, jogando com o aspecto que é crucial. Há ou não há eleições antecipadas em 2014. E é aí que António José Seguro tem o seu grande trunfo para colocar em cima da mesa. E vai avançando e recuando. Dá sinais de que só aceitará, por exemplo, um programa cautelar se houver essas eleições antecipadas. Por vezes dá outros sinais dizendo que, se não houver um segundo resgate, então poderá dar margem de manobra para que o Governo possa executar esse mesmo programa cautelar, evitando o segundo resgate. O Jornal Expresso faz uma análise que me parece muito interessante em relação àquilo que foi a alteração da estratégia governativa em termos comunicacionais, sobretudo depois do anúncio de Irlanda de que não vai precisar sequer desse tal programa cautelar. E se havia ali primeiro uma dicotomia entre vamos para um segundo resgate ou vamos para um programa cautelar, agora o Governo vai, nas próximas semanas, instalar a ideia de que a dúvida aí é sobre se precisamos de um programa cautelar ou se nem sequer precisamos desse programa cautelar. Como é que se passa tão depressa para esse cenário? É sobretudo em termos de comunicação. Isto não é em termos práticos, não aconteceu nada. A Irlanda tem, por exemplo, uma almofada de 25 mil milhões de euros que lhe garante poder dizer aos credores estrangeiros de que não vai precisar deles. Eu não sei onde é que essa almofada estará em Portugal e ainda muito menos não sabemos como é que vai ser a execução orçamental para que Pedro Passos Coelho ou Paulo Portas possam já vir dizer que
poderemos seguir o exemplo irlandês. O que é que eles estão a fazer? Aparentemente, segundo o Jornal Expresso, o governo está a ir às medidas irlandesas, ver o que é que eles fizeram, para tentar agora replicar isso e explicar à oposição qual é que é o segredo para evitarmos até esse mesmo programa cautelar. E onde é que está o segredo disso? Está no despedimento de 25 mil funcionários públicos, está na redução dos salários da função pública em 15% e está em cortes na despesa pública também de cerca de 15% a 20%. Coisas que são extremamente difíceis em Portugal, até porque o Tribunal Constitucional pode, a qualquer momento, deitar por terra todas essas aspirações do governo português. E aqui também está a tal passagem ou mudança de alteração naquilo que é a mensagem do governo. E o Jornal Público, que faz manchete sobre esta alteração ao Orçamento de Estado, diz exatamente isso, de que esta passagem dos 600 para os 675 euros é sobretudo um recado para o Tribunal Constitucional a dizer: vejam lá como nós estamos a ser moderados na forma como estamos a apresentar estas medidas de austeridade, como estamos a ser muito protetores sobre aqueles que ganham menos, numa esperança quase que última e desesperada de que o Tribunal Constitucional não deite por terra aquilo que seriam as possibilidades de o governo português ainda ter uma execução orçamental compatível com a fuga a essa tal segundo resgate ou esse programa cautelar. Ricardo, ainda uma nota, e tendo em conta isto que estás a dizer, na última semana Pedro Passos Coelho falou nessa hipótese de se aumentar o salário mínimo, uma discussão para ter no próximo ano, para aplicar em 2015. Paulo Portas falou também ontem sobre a possibilidade de uma descida dos impostos em 2015, juntando a esta estratégia relativamente à nossa posição em relação à Irlanda. Há também uma estratégia eleitoralista já em marcha? Claramente. O ano 2014 vai ser o ano em que os olhos vão estar postos em duas coisas. Ou nas eleições antecipadas, o cenário que António José Seguro ainda tem como possível, convencendo, obviamente, aí Cavaco Silva dessa necessidade, ou então começar a preparar as eleições para 2015. E aí vamos começar também a assistir àquilo que será um rol de promessas, quer da parte da coligação governamental, quer da parte do Partido Socialista, de dizer aos portugueses: vai valer a pena este sacrifício. O Partido Socialista vai dizer: o trajeto foi errado, agora nós temos uma estratégia que é melhor, e a estratégia passa pelo desenvolvimento, passa por dar de novo poder de compra, e a coligação governamental vai dizer: valeram a pena estes sacrifícios, e estes sacrifícios significam que agora, ou a recompensa significa agora que vamos poder baixar impostos, vamos poder aumentar o salário mínimo, e vamos assistir aí a uma competição de medidas bastante mais populares entre os partidos que aspiram ser poder, quer a coligação governamental, quer o Partido Socialista. Eu não sei depois qual é o preço a pagar a médio e a longo prazo, porque foi assim que também chegámos a este resgate, e é assim que poderemos chegar a uma situação um pouco mais difícil se eventualmente não houver a partir de agora algumas cautelas no que diz respeito àquilo que o Estado gasta ou pode gastar. Ricardo Jorge Pinto, obrigada. Obrigado, bom fim dia. de semana.